depois vocês conseguem ver a nossa carinha depois, tá? Bom, deixa eu só passar aqui o primeiro slide. Opa, vamos lá. Essa é a Paulinha, para quem não viu, para quem não conseguiu carregar o vídeo da Paulinha, essa é a Paula Trigo, executiva de contas da VELI, que fez a abertura dessa apresentação. E essa sou eu, Natália Alice, executiva de vendas da Uniworld e do YouRiver. As marcas têm um escritório próprio aqui no Brasil, a gente tem um escritório próprio, fica em São Paulo, e a gente tem essa parceria com os nossos compilado de todas as novidades que a gente está fazendo ao longo da temporada de 2020 para a temporada de 2021. Então, a gente fez um resumo aqui de tudo que a gente tem de novo com a Uniworld, e a primeira delas, com muito orgulho, é a Amazônia Peruana. A Uniworld anunciou recentemente que a gente vai ter o nosso novo navio fazendo a navegação na Amazônia Peruana. Eu amo essa imagem de capa, eu acho que já diz tudo sobre o destino, né? Mas vamos falar um pouquinho mais dos roteiros que a gente vai ter por lá. Primeira informação, o navio, né? O navio que vai ter navegação é o Área Amazon, que vai ser um navio que vai ser operado pela Uniworld. É um navio somente de suítes, e aí a imagem que está do lado esquerdo da tela para vocês conseguem ter uma ideia das janelas, né? Todas as cabines, elas vão ter janelas que se estendem do piso ao teto. Então, essas são essas janelas panorâmicas. Que vão estar oferecendo essa vista completa da floresta e da região que a gente vai estar navegando. A gente vai ter deck de observação na parte alta do navio, tem jacuzzi, tem lounge bar. Então, é um navio super especial e requintado para os passageiros. E a gente também tem a novidade de que toda a gastronomia a bordo, ela vai ser assinada pelo chefe Pedro Miguel Schiaffino, tá? Então, é um navio altamente luxuoso e que vem com essa proposta da Uniworld que vocês já conhecem do conceito all inclusive. A gente vai ter 2 roteiros fazendo a Amazônia Peruana, um com duração de 15 dias, tá? Então, ele faz de Lima a Lima, passando pelas regiões de maior interesse para quem quer conhecer o Peru. Então, passando, por exemplo, a gente vai ter visitação na cidade de Lima, que é conhecida como a Cidade dos Reis, onde você tem esse mix de arquitetura de edifícios históricos e edifícios modernos. A gente vai ter visita ao Vale Sagrado, que também é ponto imperdível para quem vai para o Peru, que é inclusive o coração do Império Inca. E a gente também inclui nesse nosso roteiro visitação ao Machu Picchu, né? Então, é um roteiro bem completo, é o melhor dos mundos quando a gente fala de cruzeiro e hotelaria. Até já respondendo as dúvidas, eu vi aqui uma pergunta da Maria Prado, perdoa. Sim, a Uniworld ela vai ter acesso ao navio nas saídas que a Uniworld vai estar operando. Então, a gente vai ter em todas as operações da Amazônia Peruana com a Uniworld, o navio Área vai ser exclusivo da Uniworld durante essas operações, tá? E aí, no próximo slide que vai mostrar para vocês, a gente tem um resumo das inclusões desse roteiro, né? Então, é um roteiro que vai englobar 7 noites de navegação, 6 noites em hotel, e aqui a gente coloca o número de refeições e passeios incluídos, mas para facilitar a vida de vocês, é lembrar que a Uniworld é a verdadeira all-inclusive, então a gente já tem absolutamente tudo incluído no roteiro. E a gente também tem essa opção de também, pelo Área Amazon, fazer uma navegação numa estadia um pouquinho mais curta. Então, ao invés de 15 dias de duração, o roteiro tem 11 dias de duração, também começando e terminando em Lima e fazendo as visitações. Deixa eu só ver aqui. Para todo mundo que está assistindo essa apresentação, só reiterar que essa apresentação está sendo gravada, vai estar disponível no site da VELI, então depois vocês conseguem acessá-la. E aqui um resuminho do roteiro de 11 dias, a única diferença do roteiro de 15 é que as noites de hotel são 3 noites de hotel,
com uma semana de navegação. Quem aqui que está assistindo a nossa apresentação já foi para o Peru? Depois contem para a gente quem foi, como é que foi a experiência. Eu ainda não fui e eu torço muito para poder conhecer essa região fazendo através de um cruzeiro fluvial da UniWorld, que com certeza vai adicionar um requinte na viagem. Bom, seguindo aqui, nas novidades da UniWorld, a gente tem Portugal. Essa foto também é icônica de Portugal, né? Quem já foi para Portugal com certeza já viu essa imagem. Tô vendo aqui quem me respondeu sobre o Peru, tô vendo que a Rita já foi, o Felipe já foi, e Holanda também. Muito legal, gente. Depois eu quero conversar com vocês para dividir experiências sobre o Peru, mas com certeza fazer isso com a UniWorld vai ser muito especial. Obrigada pelas informações. E a novidade que a gente tem de Portugal para essa temporada é que a gente vai estar com um novo navio batizado de SS São Gabriel. É um navio que ele vai estar... Opa, a tela apareceu aqui. É um navio mais espaçoso do que o navio que a gente tinha anteriormente. O navio que estava fazendo com a gente era o Queen Isabel, e a gente construiu o SS São Gabriel para ser mais espaçoso que o navio Queen Isabel. Ele vai ter serviço de mordomo e a proposta do SS São Gabriel também vem muito numa proposta de oferecer mais opções gastronômicas para os passageiros. Então, a gente adicionou um serviço adicional de mordomo para poder oferecer jantar a qualquer momento, e a gente também construiu um restaurante para a mais, além do restaurante tradicional que a gente já tem, que atende todos os hóspedes, a gente construiu um outro restaurante no navio para também atender essa demanda gastronômica, né? Nada como estar na navegação do Rio Douro e poder estar degustando os vinhos locais, os queijos, os pratos locais, né? Cássia, a Cássia está dizendo aqui que o Douro é o roteiro preferido, é o roteiro do coração dela. Ai, é difícil dizer qual que é do meu coração, gente. Eu amo todos os roteiros, eu sou super suspeita. Mas com certeza Douro tá ali no meu top para fazer. O nosso roteiro de Portugal tem duração de 11 dias de Lisboa a Porto. A UniWorld também oferece essa rota fazendo uma semana, né, 8 dias, só a navegação de Porto a Porto. Então, é possível oferecer uma navegação aí de uma semana ou a navegação completa de 11 dias com Lisboa. E aí, os destaques desse roteiro, eu separei aqui para vocês. Coimbra. Esse passeio para Coimbra é super especial. Os passageiros eles vão estar num veículo somente para passageiros da UniWorld. E eles vão passeando pela floresta de Coimbra, que só esse passeio pela floresta já é super especial e bonito. Ela é, inclusive, a terceira maior floresta de Portugal. E aí a gente para num restaurante que é liderado por uma família portuguesa. E aí vocês vão ter um almoço tipicamente português. Mas mais do que experimentar a gastronomia local, eu acho que o interessante aqui é esse contato com os locais. É a família, são esses portugueses raiz, vamos colocar assim, que vão estar lá esperando os passageiros do UniWorld para oferecer essa refeição. E depois dessa refeição, vocês têm um tempo livre para conhecer Coimbra, e um dos destaques de Coimbra, não só pela paisagem, é também a biblioteca. Eu até anotei aqui o nome da biblioteca para pronunciar certinho para vocês, que é a Joanina, que é uma biblioteca que tem mais de 300 mil livros, e ela é considerada uma das bibliotecas mais bonitas do mundo. Então, esse dia de Coimbra é muito especial pelo contato que a gente tem com os locais, e eu acho que nada como conhecer a gastronomia para conhecer a região que você está visitando, né? E, por fim, terminar visitando um dos pontos de interesse de Coimbra, que é a biblioteca. Outro ponto alto desse roteiro de Portugal é a visita à Quinta de Seixo. A gente faz uma visita para conhecer o processo de fabricação dos vinhos, e é muito engraçado porque nessa região, as montanhas, né, onde você tem a plantação das vinhas, ela é muito íngreme. Então, o processo de produção de vinho nessa região de Quinta do Seixo, ela é realmente um mix entre a tradição
Então, como era produzido há milhares de anos atrás, com a modernidade, porque, como eu disse para vocês, como é muito íngreme, o processo de cultivo ele tem que ser feito manualmente. Mas quando depois da colheita, o processo de fabricação em si, ele é feito com as máquinas mais modernas que tem, né? Com a tecnologia que é de melhor, tecnologia de ponta para ser produzido. E é lógico, depois de vocês verem como que é feita a fabricação, vocês vão poder degustar os vinhos dessa região. A Ana Lúcia me perguntou se a biblioteca está incluída. Tá, os passeios que eu estou falando aqui para vocês são todos passeios que já estão incluídos na programação da UniWorld, tá? Então, esse é um dos destaques para quem gosta de vinho, como eu, aprender sobre a região e depois fechar com chaves de ouro com a degustação. Esse passeio em Coimbra, essa visitação na Quinta do Seixo é bem especial. Outro destaque do roteiro de Portugal é a visita ao Castelo Rodrigo e a região, o bairro, né, que leva o mesmo nome. Para quem gosta de história, esse castelo ele está bem no alto da montanha. Também anotei aqui a montanha de Marofa. E ele fica bem no alto da montanha e isso não é à toa, né? Ele fez parte da história da independência de Portugal. Então, o fato dele estar bem no alto era aquela visão estratégica dos portugueses terem sobre quais eram as pessoas e se haveria ataque. Então, ele tinha essa visão estratégica da região, por isso está no alto. As fortificações em pedras como proteção. E, obviamente, ele virou um marco justamente para mostrar o quanto os portugueses foram resistentes e lutaram pela sua independência. Além disso, deixando aqui um pouquinho a história de lado, a região, o bairro, né, onde o Castelo Rodrigo está, ela é muito conhecida pelas iguarias gastronômicas da região. A mais conhecida delas é o mel. Dizem que o mel produzido dessa região é espetacular. Então, depois de vocês conhecerem o castelo, em verificar essa parte histórica, vocês têm um tempo livre para poder degustar. Inclusive, os passageiros da UniWorld fazem uma parada numa casa de chá, então vocês conseguem experimentar desde amêndoas, azeites, o mel e outras iguarias que são produzidas na região. Deixa eu só olhar aqui que eu vi uma perguntinha aqui, deixa eu só ver se é maravilha de roteiro. Concordo, Adriana. É complicado, por isso que eu falo que é complicado dizer qual é meu roteiro predileto, porque a partir do momento que eu começo a estudar o roteiro, ver os destaques do roteiro, o que a gente vai fazer, eu falo, gente, é um mais maravilhoso que o outro. Passar aqui para o próximo slide para vocês e vamos para a nossa próxima novidade. A próxima novidade da UniWorld está no Vietnã e Camboja. A gente tem um novo navio fazendo essa região, é o Mekong Jill, é um navio também somente de suítes, ele é mais espaçoso do que o nosso navio anterior, que também já fazia navegação no Mekong, e um dos detalhes que eu mais gosto sobre esse navio, só um minutinho que eu acabei avançando sem querer o slide aqui para vocês. Um dos detalhes que eu mais gosto desse navio Mekong Jill é o conceito eco-friendly que ele foi construído. Tanto a UniWorld quanto o U-River, os donos da companhia, eles têm uma preocupação de sustentabilidade muito grande. Então, a gente tenta reduzir o nosso impacto em diversos sentidos. Se eu fosse entrar nessa explicação para vocês, daria só a explicação de sustentabilidade das duas companhias, pelo menos aí uma meia hora de explicação. Mas, resumidamente, a gente tem diversas ações que a gente toma a bordo e nos nossos escritórios e nos escritórios de operação, como reduzir a impressão de material, para todo passageiro UniWorld que optar por receber o material digital ao invés do material impresso, a gente tem parceria com uma empresa que faz a plantação de uma árvore. Então, olha que maravilhoso. Se você opta por receber o material digital, a UniWorld vai lá e planta uma árvore em sua homenagem. Então, a gente tem essas ações no nosso dia a dia. E na construção desse navio, ele foi todo projetado para reduzir ao máximo o impacto que a gente põe nos rios. Então, todas as lâmpadas, toda a parte de iluminação, ela é feita em LED, toda a parte de ar-condicionado e refrigeração, elas foram feitas para emitir menos,
desculpa, não é emitir, para produzir menos energia e ao mesmo tempo ter uma refrigeração e um ar-condicionado suficiente para os passageiros. E até a tinta do casco, que é a parte da tinta que encosta na água, né, nos rios durante a navegação, ela foi escolhida uma tinta especial que reduz o impacto que tem com os rios. Então, obviamente, a gente está falando de um navio de suítes que vai oferecer o que há de melhor de conforto e excelência para o teu passageiro, mas particularmente eu acho sensacional esse detalhe dele ser eco-friendly, que vai desde a parte de iluminação até a parte de tintas escolhidas. Falar agora para vocês um pouquinho do roteiro. É um roteiro de 13 dias. Ele pode começar ou terminar da cidade de Ho Chi Minh a Siem Reap. Gente, eu não sei se a minha pronúncia está correta com relação a essas cidades, então se eventualmente não tiver, podem me corrigir depois. Mas enfim, são 13 dias. É um roteiro bem completo. Para quem nunca conheceu a região, é uma excelente opção de roteiro, porque ela vai englobar tudo que as pessoas querem conhecer de passeios turísticos, que muita gente, que são aqueles pontos imperdíveis, até experiências exclusivas desse roteiro. Então, fazendo aí tirando uma foto, né, um resumo desse roteiro, a gente tem aí 7 noites de navegação e 5 noites em hotel. E aí todos os hotéis que a UniWorld tem parceria são todos hotéis de 5 estrelas, para manter o mesmo nível de excelência que a gente tem nos nossos navios. E aqui a gente deixou detalhadamente o nível, quantas refeições e passeios incluídos, mas para vocês é fácil, é só lembrar que está absolutamente tudo incluído nos nossos roteiros. Vamos colocar aqui o próximo slide para vocês e eu vou passar agora os destaques desse roteiro. Primeiro é o passeio pelo túnel de Cuxi, que na verdade é um labirinto de túneis, né? Essas construções de túneis, elas foram feitas como uma estratégia de proteção durante a guerra. São mais de 100 quilômetros de túneis, então é realmente um labirinto. E vocês têm a oportunidade nesse passeio no Vietnã para conhecer esses túneis e entender a ligação desses túneis. E olha que louco, gente, durante esse processo de guerra, haviam pessoas, populações que moravam nesses túneis, né, que moravam nesses locais subterrâneos. Então, eu acho que vale muito a pena a participação nesse passeio, que já está incluído, para conhecer um pouco mais a história e entender um pouco o processo, né, da região. Eu vi aqui que a Yolanda colocou que é um roteiro maravilhoso, e tô vendo aqui que a Salete falou do suporte em espanhol. Salete, para roteiros na Europa, a UniWorld oferece cortesia sem custo adicional nenhum, o guia falando espanhol ou português, a partir para grupos com no mínimo 20 brasileiros. Se você tiver um grupo menor do que 20 pessoas, a gente pode oferecer, mas pode ser que tenha uma taxa extra, um FII extra. E nos roteiros exóticos, a gente precisa saber um pouquinho com antecedência, porque como os nossos guias são do local, a gente precisa primeiro fazer uma pesquisa para ver se a gente tem guias locais com o mesmo conhecimento e apuro que a gente tem na Europa, nessa região, falando português ou espanhol. Mas, havendo a solicitação, a gente pode verificar a possibilidade, sim. Outro destaque, opa, gente, me perdoa, eu estou passando os slides aqui. Outro destaque desse roteiro pelo Vietnã e Camboja é o passeio na Sampana, que é essa embarcação típica local. E eu não sei vocês, mas quando eu viajo, eu gosto de fazer muito o que o local está fazendo. Eu gosto muito de ter a experiência do local para poder também entender e ter a visão que o local está tendo, né? E é por isso que a UniWorld inclui experiências como essa, como o passeio nessa embarcação, e eu acho que, assim, não tem coisa melhor. É lógico, conhecer os pontos turísticos, fazer as compras, mas ter essa experiência de, não, eu andei numa embarcação que os locais andam. Isso, de fato, na minha opinião, é uma experiência de viagem incrível.
Eu também acho esse roteiro incrível, Leila. Bom, eu vou dizer isso para todos, mas esse é sensacional. Outro destaque desse roteiro também, a gente tem, de novo, né, um passeio em tuk-tuk na capital do Camboja, que é Phnom Penh. De novo, se a minha pronúncia estiver errada, depois vocês me corrigem aí, por favor. Então, de novo, tem essa experiência de andar num meio de transporte local na capital. E aí a gente deixa, depois desse passeio de tuk-tuk, tempo livre para os nossos passageiros para aproveitar as lojas e o que tem de entretenimento local, que eu também adoro ter esses tempinhos livres para aproveitar as regiões. Vamos lá. E aí, o outro destaque desse roteiro é a visita ao templo de Vamos lá, vamos para a minha pronúncia, do Angkor Wat, que é esse templo que vocês estão vendo na tela aí de vocês. Foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco até anotei essa informação, foi em 1992. Ele é um dos poucos templos que ainda está completamente, ele não tem nenhuma parte que está destruída. Então ele está completamente construído ainda e ele tem é um dos templos também que tem essa questão da religiosidade ainda. Então ele foi construído como um templo hindu e atualmente ele é considerado um templo budista e ele é um templo religioso. Era isso que eu queria chegar na frase com vocês. Gente, olha essa imagem, olha esse céu, olha esse conjunto da construção, né? Esse templo ele foi considerado o maior templo religioso já construído. E é imergir, né, fazer essa imersão nessa religião, que pelo menos para mim é super nova. Eu tenho algum contato com a religião budista e hindu já li, mas é completamente diferente você ter a experiência de ter a literatura e conhecer a construção em si. Então, esse aqui é por isso que a gente também escolheu essa visitação a esse templo como um dos destaques. Estou vendo aqui que a Lígia já fez o Camboja e ela disse que é uma glória, que é lindo de morrer. Eu imagino, Lígia. E bem, como outra novidade que a gente tem, a gente vai colocar, eu separei aqui para vocês o Egito. A gente já faz navegação no Rio Nilo, a gente já tem navegação no Egito, e o que tem de novidade é o navio. A gente tinha o navio River Tosca, que era considerado pelo governo egípcio como o navio mais bonito a fazer navegação pelo Rio Nilo, e não contente, a gente resolveu construir mais um navio. Na verdade, ele vai substituir o River Tosca, né? A gente construiu o SS Sphinx para substituir. E eu acho que isso é uma informação que demonstra o cuidado da Uniworld em excelência, né? A gente já tinha o navio mais belo do Nilo, a gente faz a construção de um novo. Ele é composto por 42 cabines, a gente vai ter uma piscina, salas de massagem e 3 ambientes gourmet, incluindo uma área externa. E Egito é Egito, né, gente? Quem não tem o sonho de conhecer as famosas esfinges e pirâmides do Egito? E essa com certeza está no meu top 10 para conhecer. Eu sou super curiosa. E esse roteiro é bem completo, é um roteiro de 12 dias que faz de Cairo a Cairo. Então ele tem uma estadia terrestre em hotel combinada com a navegação no nosso navio USS Sphinx. Então vocês conseguem ver aí, a gente tem 3 dias em Cairo no início, depois a gente já inclui o aéreo interno para a gente começar a navegação, e lá no final do roteiro, lá pelo dia 10, a gente tem o desembarque do navio, voo interno já incluído na programação, a gente voa até Cairo e encerra esse roteiro em Cairo. Inclusive, eu não sei quais de vocês já fizeram o Nilo, mas eu apresentei o roteiro da Uniworld para uma especialista, ela já foi, acho que 15 vezes para o Egito, ela acompanha todo o ano, e eu mostrei para ela o roteiro da Uniworld, e ela falou, Natália, realmente esse roteiro, para quem ainda não foi, ele contempla o que há de melhor da região e tem o benefício de ter todos os passeios já incluídos, então você tem essa facilidade para oferecer para o teu passageiro. Bom, fazendo aqui um snapshot, né,
um resumo desse roteiro, a gente tem aí 7 noites de navegação e 4 noites em hotel. Novamente, a gente está falando de uma hotelaria de luxo, a gente fica no Four Seasons Cairo. Tem a inclusão dos passeios de todas as refeições, e é óbvio que a gente tem a inclusão de passeios em locais que são imperdíveis. Deixa eu só ver aqui que apareceu uma dúvida. Yolanda pergunta se as bebidas estão inclusas. Sim, Yolanda, bebidas, alimentação, café da manhã, almoço e jantar durante o cruzeiro tá tudo, absolutamente tudo incluído. Quando a gente fala na porção terrestre, então quando os passageiros estão em Cairo, no hotel, a gente não consegue me perdoa. A gente não consegue oferecer o sistema all inclusive, porque o hotel não tem esse sistema, mas na hotelaria a gente inclui o café da manhã e dentro do cruzeiro todas as refeições e bebidas, passeios, gorjetas, absolutamente tudo. E aí, como destaque desse roteiro do Egito, a gente colocou, eu separei aqui para vocês, passeio na tradicional embarcação egípcia, que é a Feluca, que é essa embarcação que vocês estão vendo aqui. Novamente, aqui eu caio naquela questão que eu falei para vocês, de conhecer a região sobre os olhos de um local, e isso a UniWorld coloca em todos os nossos roteiros. E a gente tem, no final dessa tarde, depois desse passeio de Feluca, a gente vai para um hotel em Aswan, e a gente tem um chá da tarde nesse hotel. E não é à toa que a gente fica nesse hotel. Esse hotel que a gente faz o chá da tarde, ele foi local de inspiração para o romance Morte no Nilo, da Agatha Christie. Opa, vamos passar aqui para o próximo slide. Não sei porque os meus slides estão pulando um depois do outro. Bom, o segundo destaque aqui do roteiro do Egito é a visita ao Patrimônio Mundial da Unesco para conhecer a região de Mênfis, tá? Então, conhecer a famosa Esfinge e Pirâmide de Gizé, que é o cartão postal do Egito. Acho que nesse dia a gente tem que segurar o celular para tirar tantas fotos. Quando eu estou em regiões como essa, que eu quero muito conhecer, e com certeza quando eu tiver sobre as pirâmides do Egito, eu vou ficar alucinada. Eu não sei se primeiro eu olho, contemplo, se eu tiro foto, se eu filmo, e esse dia eu acho que vai ser um dia que, quando vocês estiverem lá, vocês com certeza vão ficar nessa situação. Ou tiro foto, eu filmo, eu acho que dispensa grandes fatos históricos, porque é conhecido por todo mundo, né? A construção da pirâmide continua sendo um dos grandes mistérios da humanidade, de como foi feita essa construção há tanto tempo atrás. Existem, inclusive, alguns estudos, não sei se vocês já leram, que parece que para eles subirem esses tijolos, eles construíram uma espécie de... esses tijolos, eles eram passados... Essa é uma teoria, tá, gente? Não sei se é real. Mas eles fizeram como se fossem dutos de água. E aí eles colocavam os tijolos nesses dutos. Os tijolos, eles flutuavam. E aí eles iam passando de forma que ele chegasse até certo ponto e iam construindo a pirâmide. É uma teoria. Mas quando vocês estiverem lá, me contem o que vocês acharam. Bom, outro destaque do roteiro do Egito é também um passeio pelo Rio Nilo, mas aqui o highlight, né, o destaque desse passeio não é a embarcação em si, e sim a companhia. Vocês vão estar acompanhados de uma família núbia, ou seja, uma família local de egípcios, que vão contar um pouquinho da história para vocês, e vocês vão também poder fazer algo que é icônico de quem faz o passeio no Nilo, que é a observação das aves, que é ver as aves locais, como elas chegam, por que elas estão ali. Então, novamente, é esse cuidado da UniWorld de colocar vocês não somente sobre o olhar de um local, mas em contato com um local. Eu acho isso uma das experiências mais enriquecedoras numa viagem. E aí, vamos para a nossa outra novidade, que é a Itália. A gente está com uma nova embarcação na Itália. A UniWorld é a única companhia de cruzeiro fluvial que tem navegação no Lago da Venécia, na Itália. A gente tem a nossa nova embarcação, que é o SS La Venezia. Ele é um navio que foi lançado agora na temporada de 2020, tem um design completamente novo, e aí a gente faz navegação no Lago da Venécia.
Aí a gente tem um roteiro, a gente tem um roteiro de 10 dias de duração, então é um roteiro que começa em Milão e termina em Veneza. Esse roteiro também ele pode ser vendido na forma reduzida, fazendo só a navegação de Veneza a Veneza. Tá? A diferença é que o roteiro de 10 dias tem a inclusão de hotel em Milão, e quando você faz 8 dias, você tem uma semana, né? 8 dias na embarcação. Então, é um roteiro super completo para quem conhecer os principais pontos de interesse da Itália. Novamente, aqui fazendo um resumo desse roteiro, a gente tem aí 7 dias de navegação, 2 noites em hotel, todas as refeições, todas as bebidas, todos os passeios, todas as gorjetas incluídas. Separei aqui para vocês destaques do roteiro de Itália. Então, eu coloquei a visita à charmosa ilha de Burano. Ela é conhecida pela produção de rendas e essas casas coloridas. Não sei se vocês sabem, acho que eu já até falei em outros treinamentos, o motivo dessas casas serem bem coloridas, ter essa cor bem marcante, é porque quando os pescadores, a ilha de Burano é uma ilha de pescadores, quando os pescadores chegavam nessa ilha, eles tinham um nevoeiro muito forte, né? Então, eles não conseguiam identificar a casa dele. Então, eles colocavam essa tinta bem forte, então um azul, um rosa, um amarelo, para dizer aquela é a minha residência. Inclusive, até os dias atuais, os moradores, eles não podem mudar a pintura da região como eles bem quiserem. Eles têm que pedir, inclusive, uma autorização para o governo, justamente para manter toda essa história. Então, se tua casa é rosa, por exemplo, lá, né? Se você tem um morador local que a casa é rosa e ele eventualmente quiser mudar de cor, ele precisa ter a autorização do governo. Mas é interessante de saber essa informação, né? E eu acho super bonitinho os governos, as regiões locais manterem esse formato histórico, porque é como se fosse uma obra de arte, né? Você bate o olho, você não precisa dizer nada, você já entende um pouco da história do local. Bom, aqui é outro destaque do roteiro de Itália, é a visita exclusiva à Basílica de São Marcos. A UniWorld inclui visita no momento que a Basílica fecha o portão para o público geral, então só entra na Basílica o seleto grupo de passageiros da UniWorld e vocês conseguem visitar essa Basílica com guia, obviamente, e essa visita ela é exclusiva para o passageiro UniWorld. Então, acho que vale super a pena. Essa foto da arquitetura, né, da parte externa, ela já é show, já é lindíssima. Imagina conhecer essa basílica só com outros 20 passageiros da UniWorld. Bom, outra novidade que a gente tem aqui para essa temporada de 2021 vai ser a nossa mais nova parceria com os trens. Sim, a gente lançou 2 novos roteiros, onde a gente faz Itália, com o cruzeiro da UniWorld, e a gente faz a parte dos Alpes suíços de trem. Esse foi um dos roteiros que eu fiquei mais feliz com a novidade, até coloquei a imagem do mapa aqui para vocês. Então, essa parte do mapa que está tracejada em preto é a parte do roteiro que a gente vai fazer de trem. E aí, quando a gente chega o pontilhado em Veneza, é a parte onde a gente começa a fazer a navegação. E aí a gente fica com o cruzeiro da UniWorld. Esse roteiro é super... Deixa eu só... Gente, me perdoa aqui, eu vi uma dúvida da Adriana aqui. A gente, obviamente, não está fazendo navegação agora, nenhuma empresa, acho que não só a UniWorld, mas nenhuma companhia está fazendo aglomeração nesse momento, porque temos diversas fronteiras fechadas, mas assim que as fronteiras forem abertas e tudo estiver estabilizado, a gente vai voltar a ter a nossa operação. Voltando aqui para o roteiro de trem e cruzeiro, então a parte tracejada do mapa é a parte que a gente vai fazer de trem, então a gente faz Suíça, Áustria e Eslovênia, e a parte de Itália a gente tem a navegação no navio da UniWorld.
Tendo um resumo aqui, fazendo um resumo deste roteiro, a gente tem um roteiro com duração total de 12 dias, saindo de Zurique e terminando em Veneza. E aí ele vai passar por paisagens belíssimas. Não sei se quem está escutando aqui já foi para Innsbruck ou já foi para a Eslovênia, que também tem paisagens de tirar o fôlego. Então, essa adesão do trem, ela foi muito bem vista. E, por fim, a gente tem o roteiro de Itália. E a gente também tem uma outra opção de roteiro, que é com 14 dias de duração, e aí ele começa em Milão e vai até Zurique. E aí eu separei aqui para vocês como destaque desse roteiro as cavernas de Postojna. Elas são um marco dessa região da Eslovênia. Essas cavernas, elas já foram palcos de diversas formas. Então, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas que invadiram essa região, eles usaram parte da caverna para guardar combustível. E, infelizmente, alguns locais que foram atacar entraram de encontro com esse combustível e acabou gerando um grande incêndio. Então, quando vocês estão no início do passeio, vocês já começam a perceber uma parte da caverna que tem a parte de solo mais escurecida, que é essa parte onde a gente teve esse incêndio. Mas ao longo da caverna, eu acho que essa foto aqui não tem como... Ela não é fiel à realidade. Eu conversei com pessoas que fizeram essa região e fizeram um passeio para as cavernas e é realmente impressionante. Ao longo do passeio, vocês conseguem ver algumas partes das cavernas que inclusive tem lustres, porque em função da acústica das cavernas, dependendo da parte onde a gente está, a gente tem shows. Eles fazem shows de música clássica dentro dessas cavernas. Eu vi aqui uma dúvida com relação ao trem, categoria, todas essas informações a equipe da VL tem para passar para você. Eu só não vou entrar nesse detalhe para a gente não se alongar na apresentação, mas depois todas essas informações a gente tem, mas em classe executiva, tem a foto, a gente escolheu, a Uniworld escolheu uma categoria que fosse compatível com a qualidade que o passageiro tem nos nossos navios. Outro destaque que a gente tem desse roteiro lindo, né, que faz com trem e Itália, é o passeio pela embarcação local para conhecer a ilha de Bled. E aí, novamente, essa foto aqui, ela não faz jus à paisagem. Quem já fez o passeio nessa ilha sabe que a água dessa região, ela é turquesa, ela é de um azul turquesa. E por que os passeios nessa região, elas são feitas nessas embarcações locais, que elas se movimentam através de remo, justamente para proteger a natureza local. Então, para vocês terem uma ideia, nenhuma das embarcações que correm aí é proibido ter qualquer tipo de embarcação que se movimente por combustível, por gasolina. Todas as embarcações que fazem passeios nessa ilha são embarcações movimentadas a remo. Tô vendo aqui, a Maria Elisa está dizendo que o roteiro é maravilhoso. A gente tem esse roteiro de trem com Itália, a gente está operando a partir de 2021. Todas as datas estão no site da Uniworld. Vocês também podem consultar todas as datas com a equipe da VL também, que elas têm todas as informações. E, por fim, outro destaque desse roteiro de Itália com trem. Eu não coloquei aqui os destaques de Itália, porque eu já apresentei para vocês nos outros slides, por isso que nesses slides eu só me concentrei nos destaques do roteiro de trem. É conhecer a charmosa Vila Alpina de St. Anton, que é essa visão que vocês estão vendo. É uma vila bem pequenininha. Nos meses de agosto, a região oferece, e isso já está incluído, passeio pelo teleférico, então vocês conseguem ter essa visão geral da cidade. E isso, na minha opinião, é uma das coisas mais charmosas dos roteiros, tanto fluviais quanto de trem. Vocês terem acesso às grandes cidades, conhecer os pontos turísticos imperdíveis da região e também conhecer vilarejos pequenininhos e ter a opção de conhecer essa cultura local. E aí, por último, as últimas novidades que a gente tem para 2021, a gente tem o lançamento de 2 novos roteiros, tá? Os 2 novos roteiros que a gente vai ter lançamento para a temporada de 2021
e 21 são feitos no nosso navio River Princess, que é um navio que foi reformado em 2011 e conta com obras-primas originais, né, obras de arte originais de Pablo Picasso, entre outras. É um navio que tem capacidade para 128 hóspedes e 42 empregados da Uniworld, 42 pessoas de staff da Uniworld. Só um minutinho que eu vi que subiu uma dúvida aqui. Tô vendo aqui que a Catarina agradeceu. Então, os 2 roteiros que a gente está lançando para essa nova temporada é o roteiro de 8 dias que faz Amsterdã a Nuremberg. Então, ele é um roteiro que no primeiro dia, no dia de embarque, ele começa em Amsterdã e depois ele tem essa imersão pela Alemanha, passando por Colônia, Rudensheim, Würzburg, Bamberg e termina em Nuremberg. E a gente também tem como novo roteiro o Classic Germany in Amsterdam, que é o roteiro da Alemanha clássica com Amsterdã. É um roteiro de 15 dias de duração, começa também em Amsterdã, passa pela Alemanha, e aí ele tem uma estadia um pouquinho maior na Alemanha para passar em regiões em vilarejos bem pitorescos da Alemanha. Você vê que a gente começa pelo Reno e termina pelo Danúbio. E destaques desses 2 roteiros, eu separei aqui para vocês, visita, isso já está incluído na nossa programação, visita a residência e os Jardins Reais de Würzburg. Essa residência, a arquitetura dessa residência, ela é considerada 100% barroca, e ela é bem curiosa a história da construção, porque ela foi feita sobre várias mãos de vários pintores e escultores. Então, você consegue ver um pouco dos escultores e pintores italianos, alemães, dentre outros. Eu acho que nessa imagem que eu separei para vocês, acho não, né? Com certeza, se vocês jogarem o olhar para o centro, para cima, vocês vão conseguir ver uma das pinturas que a gente tem no teto e olha a riqueza de detalhes que a gente tem nessa construção. Não só no teto, mas também em volta, né? Todas as esculturas, cada detalhe já é uma história. Eu tô vendo aqui que teve uma pessoa que comentou que é o sonho dela, também é meu sonho. Como eu falei, eu sou suspeita. Todos os roteiros aqui, eu fico maravilhada com os detalhes. Outro destaque desses 2 novos roteiros que a gente lançou para a temporada de 2021 tá a visita ao vilarejo da Alemanha de Rudensheim, que é conhecida pela produção de vinhos alemães. E nessa região, um dos passeios que a gente oferece é você subir o vilarejo de teleférico e lá do alto você tem essa visão que vocês estão tendo na imagem aqui. Que aí vocês conseguem ver o encontro dos rios, você consegue ver as plantações de vinhas, é espetacular de lindo, e aí vocês vão descendo a produção de vinhas a pé, e é lindíssimo de se fazer, principalmente se vocês fizerem esse roteiro num período que está verão. Outro destaque desses 2 novos roteiros que a gente está lançando é visita à Abadia de Melk, que foi inspiração para Umberto Eco no romance O Nome da Rosa. Quem olha assim acha que é uma arquitetura simples, ela é um conjunto de construções, mas muito pelo contrário, quando você entra lá, você dá de cara com uma das maiores bibliotecas do mundo. E você me perdoa, gente, chegou aqui uma mensagem, eu achei que era com relação ao som. Ela é uma das maiores bibliotecas do mundo, está aí dentro dessa abadia, e toda a arquitetura e construção dela são realmente magníficas. Deixa eu só olhar aqui no chat que eu vi Fátima, eu também acho lindo. Aqui eu só coloquei a foto externa da abadia. Depois, se vocês tiverem a oportunidade, pesquisem a foto interna. É sensacional. E, por fim, outro destaque desses 2 novos roteiros que a gente está lançando é o passeio de bicicleta. Eu separei aqui o passeio de bicicleta no trecho de Passau, mas essa é uma característica tanto de muitos dos nossos roteiros da Europa, não só fazendo os rios Reno e Danúbio, mas também na França a gente tem bastante opção de passeios de bicicleta, e eu fiz.
é sensacional você poder pegar a bicicleta, as bicicletas estão à disposição do navio. Esse passeio em específico que eu estou apresentando para vocês, ele é um passeio guiado, então tem uma pessoa, um guia, as bicicletas, elas são bicicletas próprias para passeios mais longos, e que oportunidade maravilhosa. Você está conhecendo a região sobre o olhar do rio num cruzeiro fluvial, mas também pedalando, como muitos locais fazem. Eu queria encerrar essa apresentação com essa imagem. Essa imagem são do nosso staff a bordo. Se vocês observarem até nessa foto desse moço bem centralizado no slide, tem até o nomezinho dele. Inclusive em toda a comunicação da ONIWORLD, nos catálogos, no nosso site, nas nossas apresentações, todas as vezes que vocês verem as fotos do staff, é o nosso staff real, não são modelos contratados. Essa é a carinha do nosso staff, e é com orgulho que eu compartilho com vocês que quando toda essa situação começou, a primeira coisa que a ONIWORLD fez foi proteger o staff. Então, ela não demitiu ninguém, todo o nosso staff a bordo está em casa, esperando tudo isso passar para retornar. Então, eu acho que isso é um detalhe que faz toda a diferença, tanto no atendimento, reflete, né? Então, a gente tem um cuidado, obviamente, fora do comum com os nossos passageiros, mas também igualmente cuidadosos. Nós somos cuidadosamente, temos essa atenção com o nosso staff a bordo. Então, eu fiquei muito feliz com essa informação. Logo quando a situação começou a ficar mais grave, a ONIWORLD se posicionou em garantir que todo o nosso staff estivesse a salvo em suas respectivas casas, e eles estão lá esperando, e está todo mundo rezando para que isso termine o quanto antes, para a gente se ver em breve e a bordo. Muito legal, né, Fátima? Eu também fiquei muito orgulhosa. São detalhes como esse que faz a gente se orgulhar da companhia que a gente trabalha. Paulinha, terminei minha parte aqui. Eu já apresentei os detalhes. Conte aí um pouquinho para eles sobre a Veli. Gente, nossa, é difícil escolher, né? Muita novidade, muito lugar lindo. Muito, gente, demais. Eu sou suspeita porque ano que vem eu quero tentar ir pro Egito. Gente, o roteiro do Egito Sim. é incrível, é muita história. E eu vou tentar fazer tudo para planejar para ir. E aí é isso que eu queria falar um pouquinho para vocês também, tá? Quais são as condições, como que a gente está trabalhando as reservas, porque sim, as vendas estão abertas, as reservas estão acontecendo, tá? O que a UniWorld e a U-River, que também pertence ao grupo, estão oferecendo para os clientes? Então, a gente tem uma flexibilização que é alterações de viagem com até 14 dias. Então, a princípio, os roteiros estão suspensos até maio, mas a partir de junho está tudo confirmado. E se chegar junho a situação ainda estiver um pouco delicada, a gente quiser postergar a viagem, remarcar, a UniWorld permite até 14 dias. E o que eles estão oferecendo que é muito legal, gente, é proteção de tarifa, tá? Eu gosto de compartilhar o que aconteceu com um grupo que a gente tinha em abril, e que esse grupo a gente remarcou para outubro, e mesmo assim em outubro eles ficaram um pouco receosos e quiseram mudar para março. Então, assim, a gente falava de um início de temporada, mudamos para outubro já não era início, mas mesmo assim a UniWorld protegeu as tarifas, tá? Realocou os passageiros todos, remarcou para outubro, e novamente para março. Então, isso é uma forma que a gente tem de segurança para a gente conseguir planejar as nossas viagens, e que eu espero que, assim, o quanto antes a gente consiga voltar a navegar, e enquanto isso a gente vai sonhando mesmo, tá? Essa apresentação a gente vai passar para vocês, vai mandar um e-mail de agradecimento. Essa condição eu sei que é uma política, então é bom a gente ter também isso no nosso computador salvo, tá? Nath, pode passar o slide, por favor. Posso. Foi. A equipe da Veli está à total disposição, gente. A gente só alterou o nosso horário de atendimento, a gente continua de segunda a sexta, mas agora reduziu um pouquinho das 10 às 18. Mas aqui tem as relações, então a gente tem a Cássia no atendimento e a Carol.
para fazer qualquer tipo de cotação, tirar dúvida, o que está incluído. Eu vi que teve algumas dúvidas sobre qual é a categoria do trem. Então, isso tudo vai na proposta, tudo discriminado, mas é como a Natália falou, a UniWorld, ela sempre preza por um serviço de excelência. Então, toda a hotelaria é do mesmo nível do navio, tá? Então, com certeza, o trem também vai ser o melhor trem. E só falando um pouquinho mais sobre a nossa equipe, aqui a gente tem no operacional o gerência a Maísa, que também está pagando alguns casos, está trabalhando bastante esse pessoal dos bastidores. E no comercial tem eu, tá? E o Raul, que é o nosso gerente. Então, são os nossos contatos. Contem com a gente. Como eu falei, a gente tem uma programação bem... uma programação completa. Toda quarta-feira a gente tem tido os webinars, é o que tem para fazer no momento. Mas quiserem lâminas, preciso produzir uma lâmina, adorei o roteiro do Egito, adorei o roteiro do Peru, adorei todos os roteiros, queria uma lâmina só com tudo. Falem com a gente produz, a gente está aqui para ajudar a sonhar, a planejar, tá? Com certeza. Pode passar, Nath, acho que tem mais algum slide ou não? Acho que tem agora só o slide de agradecimento, exatamente. Agradecer a atenção de todos, eu vi que teve bastante engajamento, bastante dúvida ao longo da apresentação. Como a Paulinha disse, a gente não entrou no detalhe operacional de categoria, tamanho, mas isso a equipe, vocês estão em excelentes mãos. A equipe da VL tem acesso a todas essas informações, então elas podem passar posteriormente para vocês. E vamos sonhar juntos. Vamos, porque isso vai passar, e a hora que isso passar, a gente vai querer viajar por esse mundo enorme para conhecer essas paisagens lindas, obviamente de cruzeiro fluvial da UniWorld. Com certeza, gente. Mais uma vez, obrigada pela participação. A gente teve uma ótima audiência. E a gente se vê na quarta-feira. Nath, obrigada de novo. É sempre um prazer. É muita história. A Natália traz também, além das novidades, muita história, porque ela é uma pessoa que ama história. Então, realmente, ela traz detalhes. Tá? Então, tá bom, gente. Obrigada, fiquem bem. E no que precisar, a gente está à disposição. Um beijo. Com certeza. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Tchau. Até.